Tá gravando, boa noite a todos, de uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai abrir nossa energia. Vai abrir a nossa energia, convido todos a fechar os olhos. Buscar nesse momento um propósito com o estudo, nossas intenções, conhecer essa energia. Com esse propósito, intenções fundamentadas dentro da gente, tirar essa consciência lá para cima, para Jesus, para Maria, pedir o curamento da espiritualidade que se faz presente. E para isso, convido todos a nossa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo-nos, Senhor, de todo mal. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. Assim seja. Assim seja. Bom, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 8, mas antes de abrir a leitura, semana passada a gente pediu para a Jusce estudar um mantra e trazer para a gente a energia desse mantra, para que nós possamos aprender o mantra e entender a fundamentação dele e qual é o uso na prática. Então, Jusce, você está com a palavra. Gratidão. Eu confundi hoje, né? Estava procurando de Ganesha, mas na verdade o que me tocou para a gente falar um pouquinho sobre ele hoje foi o Gayatri Mantra Shiva, né? E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele. Primeiro falar, né? A maioria das pessoas aqui conhecem, mas eu vou falar um pouquinho quem que é Shiva, né? De uma forma bem resumida. Ele é um dos deuses supremos do hinduísmo, conhecido como destruidor, regenerador da energia vital. Aquele que faz o bem. Shiva também é considerado o criador do yoga, devido ao seu poder de gerar transformações físicas e emocionais em quem pratica atividade. O mantra é assim que se pronuncia na minha humilde experiência com os mantras, né? Aprendendo também. Om Tat Purusha Vimahi Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prachodayat. O Om medito em Purushaya, o essencial, a consciência. Ó maior Deus, dai-me sabedoria divina, que o Senhor Rudra Shiva ilumine minha mente. Quer dizer, eu tenho que voltar aqui, porque eu esqueci de falar o início. Não, tá certo, né? Me corrija aí, por favor. É isso mesmo. É isso mesmo, Jusce, pode continuar. Tá bom. Eu olhei aqui rápido, né, para falar certinho, e fiquei na dúvida. É isso, ó. Medito em Purushaya, o essencial, a consciência. O maior Deus, dá-me sabedoria divina, que o Senhor Rudra ilumine minha mente. Será que eu esqueci alguma coisa? Agora eu fiquei na dúvida. Não, é isso. Tá. Então, esse mantra é feito na aldeia. A gente sempre que a gente tem a oportunidade lá, os nossos xamãs aí medita com a gente, faz esses mantras. E aí eu gostaria de convidar todos aí para conhecer melhor ele, né? Todos os mantras de Shiva traz uma força muito grande para a nossa vida,
derruba aí todas as barreiras aí espirituais no nosso caminho. Então, eu faço convite para todos conhecer os nossos mantras. E aí eu terei que escolher alguém para fazer o próximo, né? Como a nossa amiga Júlia, eu não sei se ela está presente no grupo aqui, que eu estava ouvi a vozinha dela, mas eu não estou vendo ela aqui. Tá sim. Então, Júlia, eu escolho você para fazer o próximo. Como você está ficando afinada nos mantras, tá bom? Ju, É. eu tô gatinhando ainda, Jússi. Eu te ajudo, não se preocupa não. E a Pan também tá aí para nós te ajudarmos, tá bom? Tá bom, né? Obrigada. Obrigada, é ótimo. Os Gayatris, tem Gayatri para todos os deuses, né? E aí, todos eles, o Gayatri são mantras de iluminação. Então, quando a gente faz o Gayatri de Shiva, a gente está buscando a iluminação por meio da transformação, né? Na supremacia de Shiva. E aí, cada Gayatri trabalha numa energia. Perfeito. Esse é um mantra bem importante e bem usado na casa, né? Então, vamos falar do capítulo 8. Como de costume, eu vou ler o resumo do capítulo para facilitar o entendimento na hora da leitura. Capítulo 8, Integração na Suprema Divindade. Esse diálogo de Krishna com Arjuna não é objeto de análise intelectual, é pura intuição espiritual. Move-se para além de tempo e espaço, na zero duração do eterno e na zero dimensão do infinito. O que se pode pensar e dizer não é a verdade integral, que é impensável e indizível. A verdade integral, que é a consciência da realidade, do uno, só nos é revelada quando eclipsamos em nós todas as ilusões de tempo e espaço e todos os seus derivados e acessórios relacionados com os sentidos e o intelecto. A nossa moderna astronomia admite que o universo é um revezamento de implosão e explosão, um processo de contração atômica e expansão cósmica. Esse processo é chamado pela filosofia oriental inalação e exalação de Brahman, e cada ciclo inalativo e exalativo é chamado de Yuga, ou Mahayuga, correspondendo ao termo grego aion, ou a palavra latina eternitas, que é eternidade. Yuga, aion, a eternitas não representam duração sem fim, mas uma duração de inconcebível extensão, e cujo fim ninguém pode prever. A falsa identificação de eternidade, com duração sem fim, se baseia no equívoco de que o eterno seja a soma total dos tempos, e que o infinito seja a soma total dos espaços, quando na realidade, eterno é a negação de qualquer parcela de tempo, e infinito é a negação de toda e qualquer parcela de finito. Esse é o resumo do capítulo. Aí agora, eu vou compartilhar a minha tela para vocês acompanharem a leitura. Esse? A gente está na página inteira. Não esqueça, isso é diferente. Que ele fica uma página só. Entendi. Conversa 8. O indestrutível e eterno Brahman. Arjuna disse: ou é aquilo a que se chama Brahman? O que é aquilo que se chama Brahman? O que é aquilo que se chama Atman? O que é a ação, ou a alma suprema? O que é o material? E o que é o divino? O que é o sacrifício? E como pode ser realizado por uma pessoa encarnada? E como é, ó Madhusudana, aquele que conheceu o Atman, te conhece a ti no momento da sua morte? O Senhor Krishna disse:
O indestrutível e mais elevado é Brahman. A essência do ser humano é o Atman. O que proporciona a vida dos seres encarnados chama-se ação. O conhecimento sobre o material está relacionado com a minha natureza transitória, enquanto que o conhecimento sobre o divino está relacionado com o Purusha. O conhecimento sobre o sacrifício mais alto está relacionado comigo neste corpo, ó melhor dos encarnados. E aquele que, ao partir do seu corpo, é consciente apenas de mim, no momento da morte, sem dúvida entra em minha existência. Qualquer que seja o estado habitual de alguém no final da sua existência no corpo, essa pessoa fica no mesmo estado, ó Kaunteya. Portanto, lembra-te sempre de mim e luta, aspirando a mim com a mente e consciência. Entrarás em mim infalivelmente. Tendo alcançado a paz com a ajuda do yoga, sem distrair-se com nada mais, refletindo constantemente sobre o Altíssimo, alcança o mais alto espírito divino. Quem sabe tudo sobre o eterno omnipresente, Senhor do mundo, aquele que é o mais sutil do sutilíssimo, que é o fundamento de tudo, que não tem forma e que brilha como o sol por detrás da escuridão. Quem no momento da partida não desvia sua mente nem amor, permanecendo no yoga, e quem abre passagem para a energia entre as sobrancelhas alcança o espírito divino superior. O caminho que os seres humanos conhecedores chamam o caminho para o eterno, que os guerreiros espirituais percorrem através do autodomínio e da libertação das paixões, que os brahmacharyas percorrem, descrever-te-ei esse caminho sumariamente. Tendo fechado todas as portas do corpo, tendo colocado a mente no coração, dirigindo o Atman para o Supremo, tendo se estabelecido firmemente no yoga. Cantando o mantra de Brahma a e sendo consciente de mim, quem quer que deixe assim o seu corpo alcança a meta suprema. Aquele que pensa constantemente apenas em mim, sem ter nenhum outro pensamento, aparta, alcança-me facilmente. Ao chegar a mim, tais Mahatmas nunca voltam a nascer nesse transitório vale de lágrimas. Eles alcançam a perfeição mais alta. Aqueles que moram nos mundos antes do mundo de Brahman encarnam de novo a Arjuna. Por outro lado, aqueles que me alcançaram não têm que nascer. Quem sabe do dia de Brahman, que dura 1000 yugas, e da sua noite, que termina depois de 1000 yugas, conhece o dia e a noite. Ao começar o dia, todo o manifestado emana do não manifestado. Quando a noite cai, todo o manifestado se dissolve no que se chama não manifestado. Ao cair a noite, toda a multidão dos seres nascidos desaparece. Ao chegar o dia, os seres de acordo com a ordem mais alta aparecem novamente. Mas também existe outro não manifestado, que está muito acima do não manifestado, e que também continua a existir quando todo manifestado perece. Esse não manifestado chama-se o Perfeitíssimo, e é conhecido como a derradeira meta. Quem o alcançou já não volta, isto é, aquilo que reside em minha morada suprema. Esta consciência superior, aparta, alcança-se através da devoção inabalável e apenas ela, dentro da qual permanece tudo o que existe e a qual permeia o mundo inteiro. Agora, contar-te-ei, ó melhor dos baratas, sobre o momento no qual os yogis que nunca regressam deixam os seus corpos e também sobre o momento no qual os yogis que têm que regressar deixam os seus corpos. Morrendo com fogo durante a luz do dia, na luz crescente, no decurso dos 6 meses do caminho norte do sol, os yogis se conhecem Brahma e vão a Brahma. Morrendo no fumo, durante a noite, na lua minguante, no decurso dos 6 meses do caminho sul do sol, os yogis que obtêm a luz lunar regressam. Luz e escuridão.
Estes são dois caminhos que existem eternamente. Pelo primeiro caminho aqueles que já não regressam, e pelo segundo aqueles que têm que regressar. Conhecendo esses dois caminhos, que um yogi nunca se extravie, por isso ser inabalável no yoga ordina. Os estudos dos Vedas, a realização de sacrifícios, de façanhas ascéticas e de boas obras dão os seus frutos, mas os yogis que possuem o conhecimento verdadeiro elevam-se por cima de tudo isso e alcançam a morada suprema. Assim diz a 8ª conversa entre Shri Krishna e o Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada a indestrutível e eterno Brahman. Bom, esse capítulo é mais curtinho, mas ele traz reflexões bem profundas. E aí é muito engraçado que ele está muito alinhadinho, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está lendo duas escrituras de culturas diferentes, tempos diferentes, e elas trazem a mesma coisa. E para quem já leu a Bíblia, reconhece ali diversas partes que são muito semelhantes também. Isso é para ratificar ou retificar? Ratificar. A questão de que todos os caminhos nos levam ao mesmo destino, né? Que é a energia suprema do divino. Esse capítulo, eu vejo muito que ele traz a questão da necessidade da evolução, né? De, tipo, todo mundo precisa passar por um processo evolutivo, e aí alguns alcançam essa evolução e não precisam regressar, enquanto outros vão ficar postergando isso. Quando ele traz a consciência de yogis, entendam que yogis são aqueles que vivem e praticam a filosofia do yoga. O yoga, que a gente conhece aqui no Ocidente, é o yoga de academia, né? Que são os asanas, as práticas, né? Então, alonga, puxa, fica de ponta cabeça. Mas o yoga, na Índia, ele é uma filosofia de vida, né? Então, ele fala sobre você ser gentil com o outro, sobre você buscar um caminho que não seja um caminho de acumulações, mas que seja um caminho dedicado ao divino, trabalhando a questão do autoconhecimento em prol da sua evolução, a sua evolução, entendendo que a sua evolução também é a evolução do grupo e aí automaticamente do mundo. Então, todos nós somos yogis dentro dessa consciência. E quando no Bhagavad Gita ele fala estar no yoga, estar com Cristo, com o Criador, né? Então, é a tradução, né? Aquele momento que ele fala que você tem que estar no yoga, né? E aí estar no caminho do Criador. Ele traz bastante a questão dessa diferença, né, ele separa, né, ele mostra essa questão da separação daqueles que reencarnam e aqueles que não reencarnam, né, e aí mostra que aqueles que não reencarnam vivem o caminho do sol, e aqueles que reencarnam vivem o caminho da lua. Aí, que não tem nada a ver, mas que a gente pode trazer para o campo da astrologia, o caminho do sol é o caminho do brilho verdadeiro, da sua essência, né? E o caminho da lua é o caminho dos sentimentos. Então, mesmo que não esteja relacionado, são coisas diferentes, né? Quando ele traz isso, ele traz nesse sentido de que o caminho do sol, aqueles que não regressam, eles vivem pelo caminho do sol no sentido de buscar o brilho e a evolução, a verdadeira essência, enquanto a lua traz a questão das oscilações, né, de momentos, de ciclos, então da necessidade de você viver esses ciclos, você precisa viver esses ciclos até que você entenda que esses ciclos já não te fazem mais sentido, e aí você busca o caminho do sol. É um processo evolutivo, né? Que demanda tempo de encarnações. E aí uma coisa que eu achei bem interessante que ele trouxe
é quando ele fala do dia, que é a mesma consciência da Bíblia, né? Que ele fala que o dia, quando nasce o dia, é como se nascesse uma humanidade. E quando acaba o dia, acaba a humanidade, né? Tempo, E aí é a mesma questão lá de, tipo, um dia do homem são 1000 anos de Deus, um negócio assim, né? De que a gente não tem a noção de tempo, né? E o que nos faz reencarnar e passar por nossos processos kármicos é justamente a gente ser apegado à questão de tempo e espaço. O dia que a gente entender verdadeiramente que não existe tempo e espaço, que tudo é energia e o ontem é hoje, o amanhã também é hoje, a gente transcende. Tem mais alguma consideração? Vamos abrir para o pessoal conversar, e aí a gente vai trazendo. Então, tá aberto. A gente pede para que cada um fale uma pessoa por vez, para trazer maior fluidez e não rolar problemas. E para pedir a fala, levanta a mãozinha. Isso. E aí, quem não estiver falando, fica com o microfone fechado, por favor. Quem vai começar falando? Pode falar, Gilce. Vocês falando dessas considerações aí, me trouxe uma que também é citado, que é sobre os sacrifícios, né, do yogi ali, que seus inúmeros sacrifícios, que eles também vão alcançar, né, o divino, mas também tem aqueles que não precisam fazer o sacrifício. Aí me trouxe uma consideração muito legal sobre aprender no amor, na dor, né? Das duas formas se aprende, mas a gente pode escolher buscar aprender pelo amor, né? De uma maneira mais amorosa, suave, mas a gente sabe como traçar esse caminho de aprender pelo amor. Então, o sacrifício é o quê? Eu vou aprender da maneira mais difícil, mais dolorosa, né? Então, em tudo na vida. E ali, para chegar a Deus, para chegar à energia do divino, também ele deixa muito claro que as duas maneiras é aceita, né? Mas se você fica escolhendo pelo sacrifício, vai demorar mais, esse caminho vai ser mais longo, né? Essa consideração que eu queria deixar. Júlia, pode falar? Então, realmente, os estudos indicam que o tempo, no nosso plano físico e no plano espiritual, são totalmente diferentes, né? O que aqui para a gente pode ser uma semana, lá pode ser um ano e vice-versa, né? Então, o que me traz isso é o fato da gente pensar realmente com calma e ter um pouco de paciência, né, no fato das coisas acontecerem, só que entendendo que, por ser tempos diferentes, o plano físico e o plano espiritual, mas que tudo tem o seu momento certo de se acontecer, né? Era só isso. Obrigada. Perfeito, faz todo sentido. Cris, você tinha levantado a mão? Você quer trazer alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá muito baixo. Tá bem baixinho? Peraí. Eu vou falar, não sei se vocês vão entender em que parte que é. A gente teve um pequeno probleminha com o texto aqui, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, vou tentar lembrar o que eu tô lembrando por alto. Tem um momento que Cris, fala... tá bem baixo do teu áudio. Tenta ficar mais próximo do microfone. Tá me ouvindo agora? Ainda tá baixo. Não tô conseguindo. Eu vou usar o da Júlia, tá? Peraí. Boa noite, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, eu tô usando o da Ju aqui porque eu tive um problema com o meu. Então, a respeito da minha pergunta, a gente teve um probleminha aqui com os textos, mas depois a gente fala sobre isso. Teve um momento aí no texto, eu não tô aqui para acompanhar, mas eu vou tentar lembrar. Teve um momento aí no texto, Pan, que você falou assim, que ele dizia assim, é mais ou menos assim, aquele que pensa, tipo, o tempo todo nele, que vai alcançar alguma coisa boa, alguma coisa assim.
deu uma impressão de que, como assim pensar o tempo todo? Dá uma impressão de, tipo, não se agarrar um pouco à nossa vida, as coisas que a gente tem que fazer. Eu não compreendi direito isso. Não sei se alguém pode achar no texto. Eu vou procurar aqui essa parte exata para te falar. Peraí. Enquanto isso, você quiser falar. Ah, Fê, pode falar. Enquanto eu procuro isso. Que você falou é a parte que, na verdade, ele fala para se agarrar a ele, a Deus, né? Então, Deus é a consciência acima da terra e das coisas materiais. Acho que não seria nas coisas materiais, pelo menos pela parte que eu lembro, né? Que eu acho que é essa parte que você está falando. Se agarrar a Deus, a Krishna, no caso, né? Eu não lembro bem, é como se fosse um pensamento, a impressão que deu é como se tivesse que ser um pensamento contínuo. Por que eu estou perguntando isso? Porque a Bíblia tem, assim, a Bíblia, ela fala sobre você não se apegar a nada material, como se você tivesse que perder a sua vida para você poder ganhar. Eu estou querendo entender se o sentido é o mesmo, entendeu? Pode ser visto depois também. Sim, eu estudei a Bíblia. Perdão, pode falar? Eu estudei a Bíblia há bastante tempos, né? Que eu era de outra denominação. Fala justamente, eu tenho lido o Bhagavad Gita também aqui em casa. Estou terminando, finalizando. E tem muito a ver com a Bíblia nesse sentido, sim, né? De quando tudo que você faz, o que quer dizer que tudo que nós fazemos, primeiro tem que ver se está do agrado de Deus, do divino, né? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, dificilmente a gente erra os nossos passos, né? A Bíblia fala muito disso, né? De seguir os passos de Deus, de Cristo e dos servos que estavam na Bíblia, né? Que eles procuravam fazer sempre isso para se achegar a Deus, né? Porque eu tenho percebido na minha vida, né? Que as coisas materiais, as pessoas, elas são grande parte da nossa motivação hoje. Mas quando nós encontramos com o divino, sentimos a presença do divino, percebemos que nada disso é real. É tudo uma parte, assim, do nosso carnal, do nosso corpo, faz parte da nossa vida terrena, carne, né? Quando temos essa consciência de que nós não somos só carne, nós somos espíritos, nós somos uma força muito maior, conseguimos entender o que Krishna, o que Cristo e o que todos esses querem dizer com colocar Deus em primeiro lugar. O caminho do Hare Krishna é justamente esse, né? Um caminho de desapego total. Eles produzem a própria comida, costuram as próprias roupas, no sentido de, tipo, desapegar do acúmulo, né? Eu acho que talvez a parte que a Cris está se referenciando fala assim: aquele que pensa constantemente apenas em mim, sem ter nenhum outro pensamento, aparta, alcança-me facilmente. Foi a parte que eu achei mais parecida com o questionamento da Cris. E aí é justamente isso, assim, é a questão de abrir mão dos seus prazeres físicos, né, de um caminho de luxúria, de prazeres, pensando que isso alimenta só o físico, né? E aí, tanto no Bhagavad Gita quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem estudado, eles trazem isso, né, de que tudo aquilo que a gente faz
o físico nos afasta do divino. Então, toda a preocupação com o físico, com o ego, né, muito pautado em cima do ego, vai nos afastar do divino. E aí aqui é importante dizer que essa é uma linha muito tênue, né, do o que é o físico e o que é a essência do seu ser, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhe o auto-amor, ela não está trabalhando o físico, ela está trabalhando a essência do ser dela, né? Ela não trabalha o auto-amor no físico, no estético. O auto-amor, ele é mais do que o estético, ele não, nada tem a ver com o estético, inclusive. Então, é a questão do cuidado, de você realmente entender que, digamos assim, você é um templo do divino, mas você não é um templo do divino fisicamente, você é uma parte do divino energeticamente. Então, quando você cuida dessa tua energia, você está se aproximando do divino. Estar estudando aqui esse grupo de estudos faz a gente trabalhar o auto-amor. Exatamente. Porque daí, mas precisa existir uma desconstrução do que é o auto-amor, né? O auto-amor que a gente vai ver muito na sociedade é um auto-amor pautado em cima da estética, né? Em cima do consumo, de se sentir bonita esteticamente para um padrão que a sociedade criou. Quando, na verdade, o auto-amor, ele está na parte de você entender a importância que você tem, de você se amar, se valorizar, mas não fisicamente, sim energeticamente, espiritualmente. Pode falar, Jússi. Vocês falando sobre isso me traz uma experiência que uma moça me contou uns anos atrás, que ela teve uma experiência com essa questão do auto-amor, né? Ela se conectou com a energia feminina e ela foi no banheiro na hora, e aí quando ela se olhou no espelho, ela ouviu assim: por que que você usa tanta maquiagem, tantas coisas para esconder a sua verdadeira essência? Isso não é auto-amor. A verdadeira essência é você se olhar sem essa máscara que você coloca de tanta maquiagem. Não que ela não use mais maquiagem, pelo contrário, ela usa, mas ela, quando precisa não usar também, ela consegue se achar bonita. E ela falou que antes disso ela não conseguia. Ela acordava de manhã, qualquer lugar que ela ia, sempre que usava maquiagem, ela não se gostava, né, da forma que ela era, então ela precisava usar muita maquiagem. Então, me trouxe esse relato dela, eu achei muito bonito. A questão é que o auto-amor hoje é confundido com a vaidade, né? E aí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é que você não tem que ser vaidoso, não é isso. Mas a questão é que o auto-amor, ele não está pautado em cima da vaidade. E uma coisa muito que vocês vão ver o tempo todo nesse Bhagavad Gita é que Krishna mostra que esses pecados capitais é contramão do caminho dele. Por isso que os Hare Krishnas têm essa filosofia, esse estilo de vida, né? Eles sabem que o único caminho é o divino, né? Não existe caminhos paralelos, né? Ou você trabalha nessa consciência que Krishna ensina, ou então você só vai procrastinando. É justamente isso. O livro do Bhagavad Gita é um livro que, quando você termina a leitura dele, a Vanessa que está lendo um pouco na frente, ele dá um bug assim, mental, né? Porque realmente você se questiona em relação a todos os seus apegos, né? A tudo aquilo que te prende, e aí aquilo que você tem amor, apego e paixão, né? Amor não, paixão, né? Porque o apego está relacionado à paixão. E aí o livro inteiro ele vai te questionar em relação a esses apegos, te mostrando que esses apegos, eles só vão te distanciar do divino, porque são questões terrenas, né? Desse plano, desse mundo. Em algum momento do Bhagavad Gita, ele vai falar assim, não sei se ele já falou, você fazer parcialmente esse caminho vai te dar uma evolução. Mas se você quer chegar no meu mundo, o único caminho é esse. Então, é bem profundo essa leitura. A Júlia ou a Cris levantou a mão aí. Pode falar, Cris. Ou Júlia. Tá me ouvindo, gente? Tá, bacana. Eu tô com problema com o meu celular, vai ter que ser por aqui mesmo. Então, por que eu perguntei? Porque na Bíblia tem muito isso, né?
essa coisa de Deus proverá. Dá a impressão que você tem que ser como um passarinho e se preocupar, no caso, aqui usando, né, essa figura, como um passarinho que se preocupa só com o alimento daquele dia, né? E não pensar no futuro. Claro que a gente sabe que não é dessa forma, né? Mas é uma linha muito, muito complexa, assim, de você entender. A gente não sabe se a gente está entendendo direito essa palavra, né? De não se preocupar com coisas futuras, quando a gente vive num mundo capitalista, onde as pessoas confundem dignidade com dinheiro, né? Com você poder comprar as coisas, né? Suster, né, a sua vida. Então, é uma coisa meio que confusa, né? Até onde quer dizer para você não se preocupar financeiramente com o futuro. Então, eu queria saber se era essa mesma linguagem, né? E pelo jeito que tem no Bhagavad Gita, né? E pegando um pouquinho da linha, acho que eu não deveria nem falar sobre isso, porque aqui é só dos estudos, mas já que você falou, eu não queria perder esse eixo. Sobre o amor próprio, eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive falei com a Ju, né? Até por conta das experiências que eu tenho tido, do muito que é me cobrado falando a respeito disso. Antigamente eu tinha mesmo essa impressão de que era o cuidado do físico, e aos poucos não, eu fui percebendo que o amor próprio tinha também a ver o quanto você se permite ser magoado, se permite sofrer, se permite ficar em situações que te degradam, que te machucam e tudo mais. Mas eu acho que é algo ainda maior que isso, que eu estou descobrindo, e hoje você falou alguma coisa sobre isso, me fez pensar mais, né? Porque é uma coisa que me é muito cobrado, né? Sobre o amor, sobre me gostar, sobre aceitar. E eu fico perguntando, mas o que mais eu posso fazer? Porque eu acho que eu já faço alguma coisa por mim significativa, né? Mas isso é um assunto para outro momento, só para não perder esse gancho. Tá bom? Ô, Cris, as questões estão muito ligadas. É que é uma linha de raciocínio que você tem que trabalhar muito dentro de você, sabe? Os ensinamentos estão ligados aos excessos, sabe? Quando ele fala que o caminho do yoga é o único caminho, está ligado à consciência, sabe? Estilo de vida, alimentação, valores. Existem vários ensinamentos aonde diz que a coisa tem que ser mais simples, sabe? Sem se apegar nesses pecados capitais, entende? Hoje, quando a gente está no centro urbano, a gente tem necessidade de ter um celular X, fazer coisa Y e tal, mas é muito ligado ao material, sabe? Por conta da geração que estamos, né? E aí é justamente essa condenação. A condenação é que você precisa ter o equilíbrio, né? Então, é tipo assim, você viver pelo material é o que te faz se afastar do divino, Isso. Entende? Não é que você tem que esperar que as coisas vão aparecer na sua porta, né? Isso é uma falsa promessa, né? De você esperar que as coisas vão aparecer na sua porta. Em várias escrituras sagradas, você vê que existe a cobrança de, tipo assim, confie no divino, mas faça a sua parte, né? Não existe isso de você esperar. A crítica de todas as escrituras sagradas está justamente em você viver em prol do mundo, né? Em prol do acúmulo, em prol do business, né? De uma forma geral, assim. Então, é de você colocar a sua vida diante disso e não buscar a questão do equilíbrio, né? Então, é uma chamada de atenção em relação ao acúmulo, né? Então, para que você precisa ter 20 calças, entende? Para que você precisa fazer X coisa? Você faz isso porque a sociedade te estimula isso. Então, você se permite ser estimulado. E aí, para que você faz isso? Para alimentar o físico, entende? E aí a crítica está justamente em cima desse alimento para o físico, em vez de você buscar olhar para o espiritual. Porque quando você se enche de físico,
você não tem espaço para o olhar espiritual. Ou você tem uma falsa demagogia, né? Você tem um falso olhar espiritual para ser bonito, porque está na moda. Que esse é um outro ponto, né? E a gente não encarnou aqui para isso. Esse é um outro ponto, né? A gente vive uma sociedade que ser espiritualizado está na moda. Então, você busca a espiritualidade porque você, de fato, busca um caminho de evolução. Quando eu falo você, não é a Cris, né? É o ser humano. O ser humano busca, de fato, a espiritualidade porque ele busca o caminho de evolução, porque ele quer ascender, de fato, ou porque hoje está no Trend Topics do Twitter ser espiritualizado. Para quem está chegando agora no grupo de estudos, em relação a esse livro, né? O que é o Bhagavad Gita, né? Qual que é a história, né? O Bhagavad Gita é uma história onde Arjuna, ele é um grande guerreiro, soldado ali e tal, e ele está indo, um comandante, na verdade, né? Uhum. Ele é um comandante. E ele está indo fazer uma guerrilha ali, né? Contra uns parentes dele, né? Vamos chamar assim, né? Não é isso? Ele foi escolhido, né, por Krishna para ser o combatente de Krishna. Porque Krishna é uma energia, então ele não poderia combater. Só que aí, no caminho, ele começou... No caminho ele descobre, né, que ele está indo lutar contra aqueles que ele ama. Isso. E aí o cocheiro, ele para e o cocheiro é Krishna, né? E aí eles começam essa discussão. Então, esse livro conta essa conversa entre Arjuna, né, que está indo para essa guerra, e Krishna, que está ali trazendo consciência para ele, porque toda vez que ele não aceita esse caminho, é que ele está trabalhando com o ego, né? Então, é uma luta incessante de consciências de Krishna para Arjuna. E aí, filosoficamente, né, falando, tentando ler as entrelinhas, né, desse livro, essa luta de Arjuna contra os seus parentes, assim, aqueles que ele ama, na verdade, contra os apegos dele, né? Então, Krishna, lendo as entrelinhas, né, uma interpretação do texto, Krishna precisa que Arjuna prove esse amor que ele diz ter pelo divino. E aí, essa prova é ele guerrear contra os prazeres, as paixões, os apegos dele. E aí, Krishna entra nessa discussão com Arjuna, né? Entra nessa discussão com Krishna em relação de, tipo assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que abrir mão daquilo que me satisfaz, daquilo que me faz feliz? E aí, Krishna vem mostrando que, na verdade, aquilo faz feliz o corpo de Arjuna e não o espírito de Arjuna. E aí vem trazendo a consciência de que nós somos mais que corpo, nós somos energia, e aí você fazer as coisas se limitando aos prazeres do seu corpo, você está fugindo da proposta do divino para a tua vida. E hoje todos nós somos Arjuna. Exato. Todos nós somos Arjunas. E aí a gente fica nessa luta incessante de tentar entender o caminho do Criador. Ok? Entendi, gente. Entendi. Obrigada. Por nada. Mas alguém tem alguma consideração a trazer? Débora? Tudo... Naomi. Débora Naomi. Oi, gente, tudo bem? Chegou no meio do caminho, assim, né? Tudo muito diferente. Eu compreendi um pouquinho aqui, depois eu vou dar uma pesquisada. Quem sentir, no YouTube, tem um desenho animado do Bhagavad Gita. Traz uma explicação mais lúdica, né? Dá para ter um entendimento também ali e tal. E aí, para quem quiser acompanhar os outros grupos de estudo, a gente tem todos eles salvos Sim. Lá no canal da Aldeia do YouTube, e aí você consegue fazer os estudos anteriores, né? Para quem chegou agora, consegue ver o retroativo aí. Mais alguém tem algo a trazer?
só me lembrou, né? Quando no mandamento, né? O primeiro mandamento, que fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, quando você ama a Deus, toda a vida a gente acaba se distanciando de algumas coisas que a gente vive nessa vida mundana, né? E quando você ama a Deus, segue o caminho dele, né? Vai em encontro da luz, muitas coisas a gente deixa de lado, né? Deixa de ter importância, né? Eu senti assim, para mim foi bem esclarecedor que realmente você seguindo amar a Deus, a vida da gente também é até mais leve, né? Você deixa de fazer algumas coisas que você possa vir se prejudicar mais para frente, ou se arrepender. E eu acho que é isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é maravilhoso. É esse meu ponto de vista. É o que eu entendi de tudo que vocês falaram. E esse amar a Deus está em seguir o caminho dele, né? Amar as consciências dele, amar... Quando Deus mandou vários dele para essa terra para ensinar seus ensinamentos, né? Então, Cristo, Krishna, dentre vários e vários outros. Então, devemos amá-lo e respeitá-lo, e respeitar as suas consciências ali, seus ensinamentos. E aí é muito importante que a gente tenha a cabeça fria, né, para entender que o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas é um ensinamento que nos é cobrado, mas que a gente não aplica diariamente, né? E aí você precisa entender que faz parte do teu processo evolutivo entender que você não amou a Deus em uma determinada situação, que você não escolheu o caminho do divino em uma determinada situação, e aí você busca essa evolução, né? A gente precisa lembrar que a gente vive uma experiência corpórea, né? Então, se existir alguém que chegar para você e falar assim, não, eu sigo o caminho do divino todos os dias da minha vida, 24 horas por dia, essa pessoa está mentindo para você. Porque se ela realmente fizesse isso, ela não estava aqui encarnada, ela já tinha ascendido. Então, a gente está num processo evolutivo, né? A gente busca o caminho do divino, busca o desapego, busca o não alimentar do físico e sim o alimentar espiritual. Mas é importante que a gente saiba que existem diversas... como é o nome daquilo que... Arapucas, tipo arapucas no meio do caminho, e que a gente cai em alguma delas. Então, é preciso olhar com empatia para isso, não passando pano para os erros, mas olhar para a empatia e lembrar que a gente está num processo evolutivo e que isso também é evolutivo dentro de nós. Quanto mais arapuca cai, mais volta as casinhas. Volta da escada. Quando você vê uma tentação muito boa, você fala, isso aqui vai me custar algumas vidas. Bom, acho que é isso. Quem quiser refletir sobre o assunto e trazer as suas conclusões, seus entendimentos lá no grupo de estudo, é importante dizer que o nosso grupo de estudo fica aberto 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí a gente tem a nossa guardiã Jussi, que fica lá acompanhando e dando feedback para vocês, trazendo entendimento, auxiliando no processo. Ela é responsável por isso, ela faz isso muito bem na nossa aldeia e ela continua nessa função. Então, é muito importante que vocês tragam, né, as percepções de vocês ao longo da semana, porque o que a gente fala hoje vai reverberar no campo de vocês pelos próximos dias. E aí, agora, a gente vai tirar a carta da semana, como a gente faz de costume. E aí a gente vai convidar a Naomi, que é o rostinho novo aqui. E a gente vai te explicar como é que funciona, Naomi. A gente tem a carta... Como é o nome desse baralho?
Fita energética. Tarô da fita energética. E aí a gente vai separar em 3 montinhos. Separar em 3 montinhos. Aí você escolhe da nossa esquerda, do nosso meio ou da nossa direita. Ok. Esquerda, Eu vou meio querer ou da direita? direita. Direita. Aí o Rô vai passando as cartas e a hora que você quiser que pare, ele para. Tá bom. Pode parar. Essa? Sim. Aí essa carta, ela vai trazer um ensinamento para a gente refletir durante a semana. E a carta que você escolheu é a Pariparoba. Difícil esse nome, né? Pariparoba. Livre-se da raiva e do materialismo. Valorize a família, a ética e seja íntegro. O caráter fitoenergético dela é puro e ela atua no nosso primeiro chakra. Uma erva. A Pariparoba é uma erva. É uma erva. E aí, bom, espero que tenha feito sentido para vocês. Do lado de cá faz muito sentido, porque a gente precisa lembrar que a raiva e o materialismo são coisas que nos afastam do divino, do caminho do divino. Então, a carta que a Naomi traz para o campo, né, intenciona para o campo, tem muito a ver com o nosso grupo de estudo, e aí a gente vai tirar uma foto e mandar lá no grupo para vocês refletirem sobre ela, e aí vocês trazem as percepções de vocês ao longo da semana. Gratidão, Naomi, por essa contribuição. Gratidão. Agora eu vou Fechar a fechar energia. a energia. Todo esse momento fechamos os olhos, trazemos agradecimento pelos ensinamentos. Muito importante para a nossa vida, para o nosso caminhar, né? Nessa busca junto a Deus, nessa busca de conhecimentos. E aí a gente traz essa energia de gratidão, leva lá para cima, agradece toda a espiritualidade que se faz presente, todo o ancoramento, todas as proteções. E em sinal de agradecimento, fazemos uma oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo, Senhor, de todo mal. Aiam, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiam, Jesus, Maria e José. E que assim seja. Que assim seja. Bom, gratidão a todos que se fizeram presentes. Gratidão também a quem está assistindo no YouTube. Se você sentir de participar do nosso grupo de estudos, manda mensagem que a gente te coloca no grupo do WhatsApp, onde a gente sempre compartilha temas relacionados ao grupo de estudo. A gente fecha essa energia de grupo de estudos hoje e ela reabre na segunda que vem com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre vai intercalando uma semana o Evangelho, uma segundo Bhagavad Gita. Na casa, quarta-feira, a gente tem o ritual de Iemanjá, na força de Mãe Iemanjá. Para quem participou no sábado, sabe da energia maravilhosa que foi. E aí a gente abre de novo esse ritual na quarta-feira. E para quem já participou, o próximo ritual da casa, ele acontece no dia 19 de fevereiro, um ritual nas forças ancestrais. Então vai ser um ritual lindo. E fica aqui o convite para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês quiserem conversar, a gente está super aberto. E aí, gratidão por se permitirem a estar aqui numa segunda noite. Uma excelente noite para vocês, bom descanso e boa semana. Que a semana de vocês seja iluminada. Namastê. Gratidão, gente. Fiquem com Deus.
Gratidão, obrigada.